Eu quero falar nesta noite, baseado aqui na palavra, no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu quero falar sobre Neemias, com o seguinte tema: o coração de um crente vitorioso. O coração de um crente vitorioso. Meus irmãos, eu creio que Deus determina aquilo que Ele vai fazer através de nós, por nós e em nós, na sua soberana vontade. Mas ao mesmo tempo, existem alguns personagens na Bíblia que, quando a gente olha para a vida deles, eles parecem ter um diferencial. Alguns homens e mulheres da Bíblia, eles tinham um diferencial. Quando eu leio a história e a vida de José, ele me ensina sobre perdão. Ele me ensina sobre uma outra chance, um outro momento. Quando eu leio sobre a vida de Abraão, ele me ensina de persistência e de fé como ninguém, vencendo o tempo, vencendo a idade, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Quando eu leio sobre a vida de Neemias, eu vejo o coração de um crente vitorioso, um homem com garra, com um desejo ardente de vencer, um desejo que é maior que ele. Neemias não é um grande personagem no reino de Artaxerxes. Ele é o copeiro. Ele é um homem simples. Mas vamos ver como que Deus usa esse homem. Neemias capítulo 2, leia comigo o verso 20. Verso 20. Neemias capítulo 2, verso 20. Vamos ler juntos? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Que Deus nos abençoe quando lemos a sua augusta e santa palavra. Que louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, no precioso nome de Jesus. Amados, eu creio que crentes podem chorar. Eu creio que crentes podem adoecer. Eu creio que crentes podem perder. Tiver algum torcedor da Cabo Friense aqui hoje? Você riu, eu acho que é com você o negócio. Você veio daquela banda, veio de Búzios, a coisa hoje estreitou para lá. Mas eu creio que crente pode perder. Mas aconteça o que acontecer na vida do crente, creio também, meus amados irmãos, que tudo que se passa em nossa vida não escapa do crivo do que o apóstolo São Paulo falou em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a palavra de Deus. Ainda que eu perca, ainda que eu chore, ainda que não tenha dado certo naquele tempo, mas a palavra do Senhor é contundente. O plano que Deus tem para crentes que guardam os seus princípios, muitas das vezes o plano de Deus vai passar pela dor, vai passar pelas lágrimas, muitas das vezes. Mas o Salmo de número 1, o salmista começa no primeiro verso: bem-aventurado é o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele que busca agradar ao Senhor. A palavra está declarando-o bem-aventurado. Meus amados, bem-aventurado é uma pessoa feliz. Logo eu entendo, e você entende também, que é aquele que prima pelos princípios da palavra de Deus, há de ser uma pessoa vitoriosa e feliz. Esse é o desejo do coração de Deus. Então agora a gente trabalha aqui para extrair do caráter desse homem de Deus, bem-sucedido, chamado Neemias, segredos da mente e do coração de um crente vitorioso. Eu vou encontrar aqui nesse texto, aqui nesse verso, aqui nesse pequeno texto, verso 20 de Neemias, as seguintes indicações no capítulo 2. Primeiramente, o crente tem vitória quando o seu coração encontra a fonte da sua vitória. A vitória do crente é diferente das vitórias do mundo. É diferente da vitória do Senado Federal, né, Fred? Eram quantos lá, Fred? Eu vi a sua postagem. Eram quantos? Não, quantos lá que tinham que votar e você colocou lá que deu mais voto do que eleitor? Não é? Então, a vitória do crente é diferente, não é por esses caminhos. Nosso caminho de vitória é outro caminho. A nossa fonte de vitória é outra fonte. Neemias declara a fonte da sua vitória. Presta atenção, no verso 20, ele diz assim: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Qual é a fonte que este homem acredita? Ele diz: o Deus do céu, o que me faz prosperar é o Deus do céu. Quem me faz prosperar é o Deus do céu. Quem traz a vitória para a minha vida? Para ele é fato consumado e é fechado. É pacto fechado. Esse homem, ele crê. Esse homem, ele está entregue à crença de que Deus é capaz de nos dar a vitória. Então nós não precisamos de nenhuma falcatrua. Não temos necessidade. Ah, mas alguém ofereceu um negócio? Não precisa. Não precisa. Porque a fonte da vitória nós já descobrimos. Neemias, esse homem tem um temor a Deus. Esse simples copeiro do rei Artaxerxes, ele é caracterizado por um temor a Deus incomum. Quando você lê Neemias capítulo 1, verso 11, ele diz assim: ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele precisava mover o coração do rei Artaxerxes. Ele precisava voltar à sua terra. Havia chegado uma notícia trazida por alguns de sua terra, alguns familiares, dentre eles seu irmão, de que a cidade de seus pais era uma cidade agora desolada, abandonada. Os muros estavam rachados, as portas haviam sido queimadas. A cidade havia se transformado num lugar ermo. E Neemias, ele tem o desejo de ver a sua cidade erguida, até porque Jerusalém tinha um significado muito especial, porque era a cidade da adoração, era a cidade de cultuar,
E esse homem tem um temor a Deus, e o coração dele estava lá, embora ele está servindo a Artaxerxes como copeiro, mas o coração dele estava lá, e ele queria ver a sua cidade edificada. Então, ele sabe que como um simples copeiro, ele não pode chegar diante do rei e requerer um direito de ir edificar a sua cidade. Às vezes a gente está diante de homens que a gente pensa que eles são muito poderosos. Mas, meus amados, quando Jesus se manifestou aos discípulos, Mateus 28, verso 18, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não tem poder na medicina que não esteja debaixo das mãos de Jesus. Não tem poder na justiça que não esteja debaixo das mãos do Senhor Jesus. Não tem poder nesse hemisfério, nesse planeta, não há poder que não seja submisso ao poder do Senhor Jesus. Neemias sabe, ele é pequeno para enfrentar a autoridade de Artaxerxes, mas o seu Deus é grande. Então ele ora. Observe bem que nós estamos com o texto base no capítulo 2, verso 20, mas agora nós fomos ao capítulo 1, no verso 11, e esse homem é o mesmo temor. Ele já está pedindo a Deus, ele está clamando a Deus. Eu digo sempre aos irmãos o seguinte: não é possível a gente deixar para orar quando a coisa desabar. Daniel não começou a orar na cova, ele não aprendeu a orar na cova, ele era homem de oração quando caiu na cova. É isso que faz a diferença. Neemias, ele já é homem de oração. Então, quando a gente observa aqui nesse verso 11, ele está orando: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Meu amado, homem de temor, um guerreiro, combativo, frente aos inimigos. Mas ao mesmo tempo, se você for olhando para esse Neemias, ele é um homem sensível, é um homem que ora, é um homem que jejua, é um homem que chora. Ele é um valente que se derrama diante da presença de Deus. Do lado de fora, ele parece não ter medo de ninguém. Mas quando ele está na oração, ele é um menino. Quando ele está na oração, acompanhe aí o verso 4 do capítulo 1. Acompanhe. Verso 4, capítulo 1 de Neemias, verso 4. Olha esse moço orando. Olha esse guerreiro, esse valente que enfrenta tudo lá fora quando ele está orando, como que a coisa é. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E diz assim o verso 5: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança, a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É um homem derramado diante de Deus, parece um menino diante de Deus. Neemias não é estrategista, não é guerreiro. Diante de Deus ele é só servo. Lá fora ele enfrenta Sambalate, ele enfrenta Tobias, ele enfrenta os árabes lá fora. Mas quando ele para orar, ele está quebrantado, ele chora na presença do Senhor. Meus amados, diz assim o verso 6 do capítulo 1. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. A oração de Neemias é a oração de um homem cheio de temor, que ora na base da confissão. É mais quebrantamento. Quanto mais a gente estuda a vida desse homem, mais a gente vai encontrando um coração de um homem quebrantado. É a marca desse homem simples diante de Deus. Meus amados, eu aprendo aqui essa primeira lição. O crente tem vitória
quando o seu coração acha a fonte, e Neemias achou a fonte, e a fonte é Deus. Ele é a fonte da nossa vitória. Quando a gente consegue apagar todas as outras coisas e dizer como o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Israel é um povo que aprendeu a vencer, aprendeu a lutar, aprendeu a enfrentar barreiras com o nome de Deus à frente. Como nós precisamos retornar a esse princípio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você está com medo de quê? Você está temendo o quê? Ah, pastor, tem dia que me dá pavor. Pavor de quê? O Senhor é a sua luz. Ele é a sua sombra e a sua direita. E o sol não o molestará de dia, e nem a lua de noite. Pois o Senhor lhe guardará de todo mal. De que ter medo? Uma outra lição que traz para nós esse moço simples chamado Neemias é que a vitória na nossa vida, ela é resultante das estratégias que nós adotamos na vida. Ou seja, o que eu quero dizer para os irmãos é que isso é filosofia de vida, é uma questão de escolha. Escolha tem consequência. Volte lá no capítulo 2, no verso 20. Primeiro Neemias disse assim: o nosso Deus é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele definiu uma estratégia. Ele definiu uma filosofia de vida. Eu confio no Senhor, mas eu vou me levantar e eu vou trabalhar. Não dá para você ficar sentado esperando Deus te abençoar. Se você começa a trabalhar, a bênção do Senhor já começa a estar sobre sua vida. Está trabalhando, irmão? Não, não estou não. E por que você não está trabalhando? Porque o que me ofereceram, o salário é pequeno. Aí você preferiu ficar parado? Não faça isso. Não faça isso. Se o salário é pequeno, vá lá e trabalhe. E diga para Deus assim: eu não vim para morar aqui nisso. Eu estou lutando. Porque o Senhor irá abrir uma outra porta para mim. Eu não sei por que Deus gosta tanto de usar gente ocupada. Gente que não tem tempo. Deus gosta de trabalhar com gente que não tem tempo. Gente que está ocupada. E eu não sei porque dificilmente Deus usa pessoas ociosas. Neemias, ele definiu uma estratégia. Nós, servos do Senhor, nos levantaremos e edificaremos. Provérbios 16, verso 3. A palavra diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O segredo é: confia no Senhor, coloca tuas obras nas mãos do Senhor. E os seus planos, seus pensamentos, suas estratégias serão bem-sucedidas, serão estabelecidas com sucesso. Aqui é revelada a capacidade que esse moço tem de definir estratégias. Neemias tem uma capacidade incomum. Lembremos que nós não estamos falando de um engenheiro de produção. Não estamos falando de um gerente. Nós estamos falando do copeiro. O copeiro. O trabalho dele era cuidar da mesa do rei, tão somente. Não tinha por que ele se preocupar com estratégias. Mas o estrategista já estava dentro dele. Era na alma dele. Você acompanha comigo o momento em que Neemias, capítulo 2, ele vai à presença do rei. E diz a Bíblia no verso 3, aliás, o verso 2, o rei observa que ele está com o semblante caído, ele está triste. E o rei pergunta para ele o que está acontecendo.
Quando o rei pergunta para ele o que está acontecendo, olha o verso 3, a resposta dele. E eu disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Irmãos, em 2 frases ele contou uma história para o rei. Ele não tem tempo para contar a história. E o rei também não vai ficar ouvindo o copeiro. Ele não tem certeza se esse homem vai ouvir ou não vai ouvir. A capacidade de síntese desse rapaz é brilhante. Ele resumiu: pá, pau. Estou triste porque o sepulcro dos meus pais está desolado, a cidade dos meus pais está com as portas queimadas. E com essas poucas frases, ele mexeu no coração do rei. E o rei vai perguntar para ele o que ele quer, o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele está querendo. E ele precisa ir à cidade de seus pais. O pensamento de Neemias é avançado. A mente dele não é uma mente eufórica, nem precipitada. Quando o rei o autoriza e pergunta para ele: quanto tempo você ficará lá? E ele dizia: eu respondi o tempo, estava ali a rainha sentada. E quando o rei autoriza a ida dele para edificar a cidade dos seus pais, mas assim, imediatamente, quando o rei autoriza, ele diz: me dê uma carta. Ó, tem gente que perde muito porque é muito eufórica. É muito eufórica. A bênção estava só começando, estava chegando. Quando o rei abriu o coração, ele diz: me dê uma carta para eu passar pelos outros governadores das outras províncias com ordem do Senhor. Mas é muito interessante a mente estratégica que ele tem, que ao mesmo tempo, pega o verso 7, capítulo 2, verso 7, ele diz assim: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que permitam passar até que eu chegue a ajudar. Me dá uma autorização, com a autorização do Senhor eu vou passar. Mas é muito interessante que, uma vez que o rei já está com a caneta na mão para fazer a autorização, ele disse assim: escreve aí também, para que o pessoal que está da além do rio, para que o pessoal que cuida do bosque do rei, me forneça madeira para eu trabalhar. Eu vou precisar de madeira lá. Eu não tenho cedro para fazer a edificação. Já que o rei está dando autorização, aí engata logo aí e escreve na carta. A mente dele é muito estratégica, é muito rápido. O pensamento dele é de uma perfeição maravilhosa. Ele não tem euforia, ele está pé no chão. Aí eu aprendo com esse moço que as nossas estratégias, quando a gente define bem a estratégia, a gente se enquadra na bênção que Deus tem para a gente. Agora, às vezes a gente sai embolando tudo. Deus está nos abençoando, mas a gente está embolando muito. Você está embolando demais. Deus está te fazendo prosperar, você está gastando mais do que está ganhando. Aí não tem jeito. Não tem como. Deus está abrindo porta para você trabalhar, você está indo passear na hora de trabalhar. Você está olhando para o sol, está dizendo que está calor, está fechando a porta, está indo embora para casa. Aí depois diz assim: ah, mas Deus não me faz prosperar. Esse moço prospera, mas ele prospera com estratégia. Ele tem toda uma estratégia definida. Meus irmãos, a terceira e última lição do coração de um crente vitorioso que Neemias nos ensina é que muitas vezes o crente retarda a vitória
Porque ele investe tempo demais em derrota. Ele fica muito voltado para derrotas. Ele dá muita significação a derrotas. Preste atenção, vamos voltar ao capítulo 2, ao verso 20. Vamos voltar ao capítulo 2, verso 20, o nosso texto base. Preste atenção. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Aí está a fonte. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aí está a estratégia. E por último, ele responde àqueles homens que o perseguiam, a Tobias, a Sambalate. Ele responde para eles por último assim: vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ou seja, nós não vamos gastar tempo com vocês. Nós não vamos perder tempo. Nós não vamos gastar o tempo precioso, porque o nosso tempo era para construir a vitória. A gente precisa aprender na vida, não se deixar abater por gente que não está indo a lugar nenhum. Sabe, às vezes você fica um dia inteiro, uma semana inteira, pensando em gente que não compensa. Falando de situações que não vão fazer diferença. Como diz o adágio popular, chorando leite derramado. Neemias disse: olha, nós sabemos quem é o nosso Deus, é Ele que vai nos fazer prosperar. E nós é quem vamos edificar, nós vamos botar a mão e vamos trabalhar. Agora, quanto a vocês, vocês não têm parte em nada. Vocês não têm parte na justiça, vocês não têm herança, vocês não têm memória em Jerusalém. Não tem memória. Aí eu aprendo com esse moço, quando ele diz: vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu aprendo que você vai sempre encontrar pessoas que não irão fazer parte da mesa que Deus preparou para você. Coloca isso na sua cabeça. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Presta atenção no capítulo 4, no verso 1, Neemias diz assim o livro: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A máxima do copeiro que virou líder popular, o maior líder popular de sua era. Se você lê, você fica encantado. Quando Neemias entra no meio do seu povo, a confusão que ele encontrou, a cidade desolada, uma miséria tremenda, a agiotagem graçando em cima do povo. Eles estavam emprestando dinheiro para o outro, num juro que não se conseguia pagar, todo mundo endividado. Ele reuniu todo mundo e disse: vamos acabar com esse negócio. Vamos parar com isso. Nós somos judeus. Nós não estamos aqui para oprimirmos uns aos outros. Nós vamos dar rumo nessa coisa. E ele organiza socialmente a vida da cidade. Ele estrutura a parte física da cidade também. Muros, portas, templos. A alegria vai voltar para esse povo. Mas para fazer isso, para se caracterizar como o maior líder popular de sua era, ele nos inspira como uma estratégia de batalha. Não gastar tempo demasiado com adversários. A gente tem que aprender isso. Capítulo 6 de Neemias.
Eles mandam dizer a Neemias: vem que nós precisamos ter um encontro, uma reunião com você. Eles queriam matá-lo. E aí, capítulo 6, verso 3, ele manda um mensageiro. Ele recebeu a mesma mensagem 5 vezes. 5 vezes. Foram 4 vezes, depois, esse infeliz aqui do Sambalate mandou de novo. 5 vezes. Neemias, vem cá. É a provocação. 5 vezes, Neemias, nós precisamos falar com você. Neemias, nós queremos nos reunir com você. Neemias, aí ele manda um mensageiro. Neemias é uma benção. É uma benção. Ele nem vai lá, ele manda o WhatsApp para o cara. Ele manda o WhatsApp, nem vou lá. Olha o WhatsApp dele, ele tira onda ainda. Olha o WhatsApp dele. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Conversar com vocês é descer. Humilhou o adversário. Porque cessaria eu esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ou seja, eu ia perder tempo. A gente precisa alinhar isso no coração. Um crente vitorioso é um crente que aprendeu a não perder tempo. Irmão, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Então somente ore. Ah, pastor, eu estou chateado. Eu me aborreci. Tivemos um aborrecimento. Que aborrecimento, irmão? Qual foi o aborrecimento? O que te aborreceu? Analisa direitinho. Quem te aborreceu merece que você fique aborrecido? Analise isso. Às vezes você vai estar satisfazendo o desejo do coração de quem está puxando para trás. Isso acontece no seu contexto de família, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, isso acontece no dia a dia. Neemias nos ensina que a gente precisa saber administrar. Você só vai chegar à vitória que Deus tem para a sua vida, em primeiro lugar, se você definir a fonte da sua vitória primeiro. Qual é a fonte da vitória de Neemias? O Deus dos céus. Agora, não é só verbal. Você vai lá e olha para ele. Ele é o homem que ora, é o homem que jejua, é o homem que chora e é o homem que se quebranta. Não é só verbal. A gente vê tanto aí as pessoas. Deus é Deus, Deus é fiel. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está escrito no carro. Não? Escreve no carro. Bota lá, Deus é fiel. Os milagres e não sei o quê. Nada disso. Nada disso. Você sabe que Deus não lê o para-brisa do seu carro? Deus não lê o para-brisa do seu carro, não. Até porque tem umas pessoas que botam verso bíblico no carro, saem no trânsito, fechando os outros, xingando, criando problema, criando confusão. E é um perigo isso, porque o sujeito está ali, às vezes ele é incrédulo. E viu aquele verso ali, vai, esse cara é crente, vou dar um tiro nele que ele vai para o céu logo, pronto. Aí você arranjou um problema. Ele vai te matar com mais tranquilidade, porque eu vou matar esse crente logo, que ele já vai para o céu, né? Ele já está salvo. Então, cuidado. Mas Deus via Neemias quando ele se quebrantava no quarto, quando ele chorava no quarto, quando ele deixava de ser aquele homem contundente, combativo, guerreiro, e parecia um menino na presença de Deus, chorando, jejuando e orando. Ó Deus, ó Senhor dos céus, nós pecamos contra o Senhor. E ele confessa, e ele... Guarde isso no seu coração. O coração de um vitorioso é aquele que tem Deus como fonte mor da sua vitória. O coração de um crente vitorioso é aquele que o impulsiona para trabalhar, para conquistar, para lutar, enquanto pode. O coração e a mente de um crente vitorioso é aquela mente que não perde tempo
não sai do foco da busca dos seus objetivos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? A nossa oração nesta noite é que Deus nos conceda um coração vitorioso, uma mente vitoriosa, como Ele concedeu a Neemias, o seu servo. Vamos orar neste momento. Eu gostaria de convidar todos que ficassem em pé, enquanto nós vamos falar com Deus. E a nossa vida, ela é uma vida de lutas. Eu comecei a mensagem desta noite dizendo que eu creio que o crente pode chorar. Creio que o crente pode adoecer. Creio que o crente pode perder. Mas creio no que o apóstolo está dizendo em Romanos 8. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que buscam a Deus. Amém? Então eu quero orar neste momento. Se você desejar orar comigo, vir para o altar para a oração, vamos pedir a Deus que Ele renove suas forças, assim como renovou a de Neemias, para você continuar lutando. Vamos pedir a Deus que Ele alimente você todos os dias. O Deus é o mesmo, é o Deus de Neemias. Ele é a fonte, nós não temos outra fonte. Eu gosto de Jó quando ele diz assim: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Eu não vou para outro lugar. Eu vou estar no altar, eu vou estar na presença do Senhor. Se você quiser vir orar por sua vida, por sua família, pode sair do seu lugar, pode vir, em nome de Jesus. Se você veio nesta noite e diz: pastor, eu estou aqui na condição de visitante, mas eu queria tanto entregar minha vida a Jesus, pode vir nesse momento, você pode entregar também. Deus abençoe todos que estão vindo. Deus abençoe, pode vir em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Eu vou descer aqui do púlpito para orar com vocês aí mais perto. Ele é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mão do Senhor é sobre aqueles que o temem, para os fazer prosperar, diz a palavra. Se houver mais alguém que queira vir, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Se você está enfermo, está dizendo: pastor, ore por minha vida, eu estou fazendo um tratamento médico. Vamos colocar esse tratamento nas mãos do Senhor. Vamos pedir ao Senhor, Deus abençoe. Pode vir, pode vir. Do lado de lá, do lado de cá, pode vir, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor amado, Deus da glória, Pai eterno, nosso coração se alegra na Tua presença e nós queremos fazer as declarações de Neemias nesta noite. Nós queremos declarar que o Senhor, Deus dos céus, é quem nos fará prosperar. É o Senhor, é a mão do Senhor que nos fará prosperar. Perdoa-nos se em algum momento nós cansamos esperando, se nós perdemos a paciência, mas nós declaramos diante do Senhor com toda a humildade, com todo quebrantamento, como fazia o teu servo quando jejuava, orava, chorava. Nós declaramos diante do Senhor que nós podemos até ter perdido a paciência por fraqueza, mas nós nunca perdemos a fé no Senhor. E nós vamos crer no teu nome para sempre. Neste momento aqui, meu Deus, nós queremos definir a nossa estratégia. E a nossa estratégia, a exemplo da de Neemias, é edificar, é botar a mão e é trabalhar. E nós iremos trabalhar para a glória do nome do Senhor. E o Senhor fará prosperar o trabalho de nossas mãos, conforme a tua palavra.
Ó Deus, neste momento, nós queremos pedir ao Senhor aqui no altar paciência. Nós queremos pedir ao Senhor resiliência, resignação, para nós lidarmos com aqueles que não estão na promessa do Senhor e que por vezes nós iremos encontrar pela jornada da vida. Senhor, não nos deixe perder o foco. Eu peço por cada homem que está aqui nesta hora, cada servo do Senhor, cada chefe de família, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Eu peço por cada irmã que aqui está, que muitas das vezes essa irmã, diante de uma provocação, ela pode proferir palavras de maldição. Mas nós queremos aprender com o teu servo Neemias. A obra é grande, nós não podemos descer. Por que deixaríamos nós de andar no propósito que o Senhor tem para nós? Teu propósito para nós é de bênção, nós temos certeza disso. Então nós não podemos recuar. Por isso, nesta noite, nós queremos colocar cada servo que está aqui no altar, na tua presença, para receber esta bênção que o Senhor derramou sobre a vida de Neemias. E nós queremos nesta hora também, em nome de Jesus, consagrar ao Senhor aqueles que vieram aqui para tomar uma decisão de fé, para receber a palavra, receber o evangelho de salvação. Graças te damos, que sejam plantados como plantas permanentes no altar do Senhor e que nunca mais eles saiam do altar, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu vou fazer um pedido à igreja, você que está aí, você que ficou sentadinho aí, por favor, fique em pé. Quando esses irmãos que estão aqui no altar voltar, cumprimente eles, por favor, em nome de Jesus. Tá? Se você está no meio, chega um pouco para cá, para a beirada, e cumprimente todos que estão voltando do altar e diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Aqui no santuário nós nos reencontramos na quarta-feira. Porém, nos PGMs, nós temos encontro agora durante toda a semana. Quero dizer aos componentes do meu PGM que nós vamos nos reunir. Amém. Na orientação da dona Silvia. Amém. Que Deus abençoe a todos no amor do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Vá na graça, na paz do Senhor. Agradecemos as pessoas que nos acompanharam de casa, aqueles que assistem aos nossos cultos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. A primeira igreja batista de Campos, sempre de braços abertos e orando pela sua vida e pela sua família. Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Amém.